Olá, irmãos, meu nome é Renato e nesse vídeo eu quero estar falando sobre a lei, né? E também sobre o livro de Malaquias, porque o Altíssimo fala pra gente se lembrar da lei no livro de Malaquias. Só que antes eu quero estar lendo Isaías 24, do 4 ao 6, olha o que fala. A terra seca e cobre-se de luto, ela perece. O mundo definha e murcha, os nobres da terra consomem-se. A terra está contaminada pelos seus próprios habitantes, afinal a humanidade desobedeceu às leis, violou os decretos e quebrou a aliança eterna. Então, irmãos, desobedeceu às leis, violou os decretos e quebrou a aliança. Eu vou falar sobre isso. Por esse motivo, a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra são extinguidos pelo fogo, até que reste apenas alguns poucos seres humanos. Tá, irmãos? A terra será extinguida pelo fogo, porque desobedeceram às leis e quebraram a aliança eterna. Eu penso que isso aqui é para Israel. Não é para Israel. É para a terra inteira. Não é só para Israel, não. Se lemos Malaquias, eu estou usando a Bíblia King James. Nela está em Malaquias 4:4. Nas Bíblias católicas está em Malaquias 3, mas a King James é uma Bíblia evangélica, está em Malaquias 4. 4:4. Lembrai-vos, portanto, da lei de Moisés, meu servo, dos decretos das leis que lhes ordenei no Horebe, deserto para todo Israel. O Altíssimo fala, para lembrar da lei de Moisés. Por quê? Para aqueles que aceitaram o Salvador, Yahushua e o Altíssimo, e Altos Exércitos, e estão na nova aliança, os mandamentos não vou dizer que são outros, né? Porque são muito semelhantes, mas para os que estão na nova aliança não estão embaixo da lei de Moisés. Mas para os que não estão na nova aliança, que não estão no Altíssimo e no Salvador Yahushua, esses estão na lei de Moisés, estão embaixo da lei de Moisés. Porque as pessoas pensam que estão na nova aliança, mas não estão. As pessoas estão na antiga aliança. Estamos na nova aliança quando aceitamos o Salvador Yahushua e o Altíssimo. Só que as pessoas não estão na nova aliança, estão na antiga aliança. Foi isso que o maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei de Moisés e desobedecer. Porque assim elas vão para o mesmo lugar que ele. Êxodo 32:33. Se você peca, seu nome tirado do livro da vida. E quem não tem o nome no livro da vida vai para o lago de fogo. Apocalipse 20:15 fala isso. Maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Porque quem peca tem o nome tirado do Deus da vida. E o pecado é a transgressão da lei. Ele fez todos ficar embaixo da lei e pecar. 1 Tessalonicenses 5:9. Ela não nos destinou para a ira, mas para a salvação, por meio de Yahushua. É o que o maligno fez, tirou Yahushua. Tirando Yahushua que fica a ira. E o que produz a ira? Desobedecer a lei. Pecar. O pecado é a transgressão da lei. Tudo que está na lei do Altíssimo, se você for ver, as pessoas desobedecem. As pessoas matam, roubam, adulteram, mentem, cobiçam, reinam nessa terra. E não serve fazer essas coisas. Por isso que Marcos 13:20, o Altíssimo fala, ó. Portanto, se ela não tiver... O Salvador fala, né? Ó, portanto, se o Altíssimo não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos por ele escolhido, tais dias foram abreviados por Yahuwah. Tá vendo o que o Salvador fala? Se aqueles dias não fossem abreviados, carne nenhuma se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias foram abreviados. Cobiça, inveja, adultério, fornicação, malícia. Só o que existe nessa terra. Por isso que o Altíssimo fala para se lembrar da lei de Moisés. Porque as pessoas estão embaixo da lei. Para os que estão na nova aliança, o livro de Lucas e Atos para frente. Mas muitos dos mandamentos que estão na nova aliança também estão na antiga aliança. Para os que estão na nova aliança, Lucas e Atos para frente. Para os que estão na antiga aliança, lei de Moisés. No Antigo Testamento, os profetas. A lei e os profetas, né?
Lucas 11:17. Olha o que fala. Lucas 11:17. Mas conhecendo eles o que passava pela mente, afirmou-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, da mesma forma que uma casa dividida contra si mesma ruirá. Hoje em dia vivemos em um mundo dividido. De alguma forma ele está dividido por religião, culturas, raças, crenças. De alguma forma está dividido. Meio econômico, né? Capitalismo, socialismo. Tem vários países que são capitalistas, socialistas. Muda os governos, né? Esquerda e direita. Hora tá um da esquerda no poder, hora tá um da direita. Muda, é um mundo dividido. De alguma forma está dividido. E o Salvador fala que um reino dividido não subsistirá. E se você for ver, como eu falei no livro de Malaquias, o Altíssimo fala para lembrar daí de Moisés, e ele fala que ele vai enviar o profeta Elias. Só que aí olha como o Altíssimo fala. Malaquias 4:5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia de Al. E Elias procurará fazer com que o coração dos pais se retrate para dentro dos seus filhos, e o coração dos filhos se converta aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Olha como está na King James, fala que castigará a terra com desgraça. Tá vendo? Por que o Elias vai fazer o coração dos pais se voltar para os filhos e o coração dos filhos para os pais? Porque no fim, um vai matar o outro. Seja por crença. No Novo Testamento, o Salvador fala que vai ser pelos que seguem ele, né? Mas não vai além disso. Vai bem mais além do que os que seguem Yahshua. Vai bem mais além. Os pais matando os filhos e os filhos os pais. Isso também vai ser por raça, religião, cor. Você pode ver que, às vezes, quando um casal que tem, por exemplo, um marido branco, uma mulher negra, às vezes o filho vem branco, vem misturado. Vai ser assim também. Vai ser por raça. E religião também, né? Você vê esses islâmicos, cristãos que tem, por exemplo, um cristão que se casa com uma mulher islâmica e tem um filho, e o filho vira islâmico. O filho islâmico vai matar o pai que é cristão. Vai ser assim no fim. Também por cor. Se um pai branco tem um filho que é negro, como está acontecendo na África do Sul. Vai ser por cor, por religião. Os pais matando os filhos os pais. Vai ser uma tribulação terrível. Vai ser terrível. Por isso que o Altíssimo fala que envia o profeta Elias. Se lemos em outras Bíblias, olha como fala na Jerusalém. Malaquias. Nela está em Malaquias 22 em diante. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu prescrevi no Horebe para todo Israel, estatutos e normas. Eis que enviarei Elias o profeta, antes que chegue o dia de El, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos, o coração dos filhos para os pais, para que não venha ferir a terra com anátema. Anátema é morte. Enfiar a terra com a morte. O maligno, ele quer destruir o amor. E um exemplo de amor é o de pais e filhos, né? Satanás quer destruir. Ele vai tentar fazer isso no fim, misturando. Não se deve misturar. Se lermos nessa Bíblia aqui, é uma Bíblia judaica. Nela, nessa parte de Malaquias, é mais bem traduzida. Olha como fala nela. Malaquias. Lembre-se da Torá, meu servo, e de Moisés, meu servo, quando lhe ordenei no Horebe, leis e regras para todo Israel. Vejam, eu enviarei a vocês. Aqui fala Elial. Aqui o nome do profeta Elias está mais certo. Na verdade é Alial, mas aqui está Elial, mas é mais parecido com o verdadeiro. O profeta, antes da vinda do grande e terrível dia de... Aqui está Adonai. Ele fará o coração dos pais se voltar para os filhos, o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, virei e castigarei a terra com destruição completa. Tá vendo como está nessa? Nessa está mais certa. Aí muitos falam, isso aqui é Israel.
É Israel. Não, não é Israel, não. É a terra inteira. É igual a Isaías 24, do 4 ao 6. Muitos pensam que é Israel. Não é Israel. É a terra inteira. É a terra inteira. Destruição completa. Toda a lei do autismo se resume amar ao próximo como a si mesmo. Imagina, no fim, pai matando filho e filho matando pai. Isso é uma tribulação terrível. Vai ser terrível. Desde o princípio é assim, né? Desde o princípio começou assim. Começou entre irmãos, né? Abel. E se você pegar o nome de Abel, Bel, para quem não sabe, é Baal. Abel significa Rabaal. Foi o sacrifício que Caim fez para o maligno. Matou o próprio irmão. Abel significa Baal. O próprio nome dele mostra. Se você ler em outras Bíblias, alguns pensam que essa passagem de Malaquias, que fala enviaria o profeta Elias para não destruir a terra por completo, alguns pensam que é Israel, né? Não é só Israel, é a terra inteira. Se lemos se lemos agora Isaías 24, fica mais fácil de entender. Isaías 24, do 5 ao 6, ó. A terra está contaminada pelos seus próprios habitantes, afinal a humanidade desobedeceu às leis, violou os decretos, quebrou a aliança eterna. Por esse motivo a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são extinguidos pelo fogo, até que reste apenas alguns poucos seres humanos. Marcos 13:20, se aqueles dias não fossem abreviados, carne nenhuma se salvaria. Terra consumida pelo fogo. Tá vendo, irmãos? Por isso que Lucas fala que será uma tribulação como nunca houve e nunca haverá. É isso que ele está falando nesse vídeo, irmãos. Que ele está falando sobre a lei e sobre Malaquias, né? Que o Altíssimo manda se lembrar da lei de Moisés. Ele fala: enviarei o profeta Elias para não destruir a terra por completo. Um reino dividido não subsistirá. E hoje em dia, a gente vive em uma terra totalmente dividida. De alguma forma está dividida, o maligno mistura. Porque ele sabe que o reino dividido não subsistirá. Se misturar da guerra, uma consequência da guerra, fome, doenças, os cavaleiros do Apocalipse. E para os que estão na nova aliança, não significa que se pode desobedecer os mandamentos do Altíssimo. Se você ler Hebreus 10, do 26 ao 31, olha o que fala. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, pecado é a transgressão da lei, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos do Altíssimo. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem compaixão mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai-vos quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho do Altíssimo, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça, porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. Em outro trecho: o Altíssimo exercerá juízo sobre o seu povo. Assim terrível coisa é cair nas mãos do Altíssimo vivo. Tá vendo, irmãos? Quem desobedece, insulta o Espírito e feriu os pés do Filho do Altíssimo de novo. Tá vendo, irmãos? Os que estão na nova aliança não significa que se deve desobedecer. Muitos dos mandamentos que estão na lei de Moisés estão na nova aliança. Tanto é que a lei se resume a amar ao próximo como a si mesmo, e os profetas só o Altíssimo adorarás. É como eu falei, por isso que estão na nova aliança, de Atos para frente. E o livro de Lucas, né? Não tem como ignorar o livro de Lucas. Agora, as pessoas que não aceitarem o Salvador e o Altíssimo, lei de Moisés. Estão embaixo da lei, irmão. Quer queira, quer não. Para os que não estão na nova aliança, estão embaixo da lei de Moisés. As pessoas pensam que estão na nova aliança, mas não estão. Estão embaixo da lei de Moisés. Jeremias 31:33, o Altíssimo fala: escreverei minha lei nos seus corações, essa é a nova aliança que farei com vós. E na nova aliança, não está apenas os mandamentos, alguns mandamentos dos 10 mandamentos, tem outros mandamentos também, como Levítico 18:22, que fala que homem com homem é abominável, que não se pode ter, como é que fala? Incesto, né? Relação de familiares,
Esses mandamentos também valem, irmãos. Não é porque estamos na nova aliança que pode homem com homem, mulher com mulher. Não pode. Não pode adulterar, não fazer tatuagens, nem símbolos no corpo. Não é só alguns dos 10 mandamentos que estão na nova aliança. Os mandamentos que não se deve obedecer com relação à lei de Moisés é mais os com relação ao templo, né? Agora os demais, muitos deles devem obedecer, estão na nova aliança. E é porque estão na nova aliança que pode ter homossexualismo. É isso que ele está falando nesse vídeo, irmãos. Ele está falando sobre a lei e falando sobre o livro de Malaquias. Que se você ler uma Bíblia mais... Essa daqui, por exemplo, a judaica, ela mostra a destruição completa na terra. Por isso que no livro de Malaquias fala: enviarei o profeta Elias e ele fará o coração dos pais se voltar para os filhos e dos filhos aos pais. Do contrário, virei e destruirei a terra por completo. É assim que vai ser no fim. Não se deve misturar. A propaganda que existe no mundo hoje em dia é misturar raças, religiões, crenças, misturar tudo, mas não se deve misturar. O certo é cada um ficar no seu canto, um ajudando o outro. Não se deve misturar porque dá guerra, inveja, cobiça, interesse, malícia. Tudo que está na lei do autismo, que o autismo falou para não fazer, hoje em dia as pessoas fazem. As pessoas pensam estar na nova aliança, mas não estão. Estão na antiga aliança. Estão embaixo da lei de Moisés. É isso que eu queria estar falando nesse vídeo, irmãos. Que o autismo esteja com todos vocês.